As recentes estatísticas divulgadas pelo governo, que medem os mais diferentes aspectos da nossa atividade econômica, têm mostrado que a nossa economia vem apresentando sinais de recuperação. Não tão fortes como tem sido alardeado, mas pelo menos o suficiente para chegarmos a um patamar próximo ao período anterior ao isolamento social. Entretanto, nesse conjunto de estatísticas, um dado especial chama a atenção, e é justamente aquele que mede o nível geral de preços da economia, ou seja, a inflação. Essa inflação é medida aqui no Brasil através do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que nos últimos meses vem apresentando taxas preocupantes. Inclusive, em algumas situações, um dos maiores nesse período do Plano Real. Não podemos esquecer que esse fenômeno chamado inflação, ou seja, esse aumento generalizado dos preços na economia, ocorre por conta de uma disfunção entre oferta e demanda. Ou, como eu costumo dizer, o desejo de consumir da sociedade é maior do que a capacidade de produzir. O desejo de consumir é facilmente explicável, principalmente dada a própria característica da sociedade brasileira, que apresenta uma forte tendência a consumir. Muito ao contrário daquilo que a gente verifica em outras economias, onde a preocupação maior é justamente a de poupar. Bom, com a implementação ou com a concessão desse auxílio emergencial, é claro, as famílias, então, foram ao consumo, reforçando esse lado da demanda. Entretanto, não podemos esquecer que a indústria, nesse período de isolamento social, muitas delas tiveram que cerrar as suas portas temporariamente. E isso, então, fez com que a oferta de produtos e serviços fosse reduzida. Então, vejam, à medida que eu mantenho o desejo de consumir e a capacidade de produzir impedida por uma questão de saúde pública, então isso fez com que, à medida que a população continuou consumindo e à medida que a indústria deixou de produzir, isso então acabou criando esse desequilíbrio, fazendo então com que os preços naturalmente aumentassem. Entretanto, nós não podemos esquecer que, quando nós analisamos esse lado da oferta, surge exatamente o papel das pequenas e microempresas. Estabelecimentos extremamente importantes na nossa economia, principalmente levando-se em conta que elas estão na base de toda a cadeia produtiva. Então, à medida que essas empresas têm uma limitação no seu faturamento, diante das despesas fixas, muitas delas, do ponto de vista financeiro, tiveram que encerrar definitivamente a sua atividade, comprometendo, portanto, principalmente a oferta de matérias-primas e de bens intermediários. Essa deficiência na oferta de matérias-primas e bens intermediários acabou afetando justamente as grandes empresas que estão no topo da pirâmide. Então, isso faz com que, naturalmente, os preços comecem a se elevar. Isso mostra, de uma maneira muito clara, que, se nós quisermos recuperar rapidamente a atividade econômica, o governo deveria dar atenção maior justamente às pequenas e médias empresas. Porque não adianta ter a preocupação de tratar bem as grandes, se as grandes dependem justamente dessas pequenas e microempresas. Então, se nós queremos restabelecer um processo de crescimento sustentável, de longo prazo, retomando taxas de crescimento compatíveis àquilo que a gente verifica no resto do mundo, então a prioridade, a partir de agora, deveriam ser justamente as pequenas e médias empresas.